Estou vendo no chat aqui, não precisa, ora, daqui a pouco. Seguinte, moçada, o que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, vamos ao que interessa. Eu estava falando que trabalhei de locutor de rádio por um tempo, mas eu não investi. Porque precisava fazer o curso de dicção, tem um monte de técnica, né, para você falar bem, assim, em público, falar em rádio por muito tempo, enfim. Mas enfim, não investi. E locutor de rádio no Brasil, eu acho que é até pior que o professor. Pois é. Então, Ixi, a Brenda gravou, vou virar meme, cara. Eu já sei que eu sou meme em alguns grupos de WhatsApp aí, mas assim, é um absurdo fazer bullying com o professor, é um absurdo. Moçada, primeira coisa, antes que a Ana queria falar alguma coisa. Ana, daqui a pouco eu vou deixar você falar. Deixa só, antes que eu me esqueça, que eu estou esquecendo as coisas, é o seguinte, eu gravei ontem a correção lá no plantão da AVA da AVA não, da diagnóstica que nós fizemos, tá? E se vocês tiverem dúvida em relação às questões, dê uma olhada lá no vídeo que eu coloquei hoje, tá? Outra coisa importante, algumas pessoas, eu fico muito feliz, de fato, assim, muito feliz, quando os alunos se sentem muito à vontade e têm verdade para apontar, de dizer, ó, Edmar, eu não gostei dessa aula, ou eu gostei, enfim, para falar mesmo direto comigo, assim, porque eu acho legal que a gente crie uma relação de confiança bem interessante, assim. Então, eu gosto muito. E aí, eu fui procurado, vou dizer, olha, Edmar, tá tendo muita coisa, os são muito grandes, dá para diminuir, enfim. Aí eu falei, ótimo, tranquilo. Então, a Cris também tinha me falado que alguém tinha mandado mensagem para ela, enfim. E aí eu queria saber com vocês, mesmo assim, porque a minha estratégia, o que é a minha estratégia até agora? O que a gente tem feito assim? E aí a gente pode chegar a um consenso. Primeira coisa, na terça-feira, geralmente eu tenho colocado uma lista e já com um gabarito. E às vezes mais alguma coisa. Teve terça-feira, por exemplo, que eu coloquei a lista, gabarito e um Kahoot para fazer sobre aquele conteúdo. Eu coloquei, às vezes, a lista, o Kahoot e um vídeo, né, que eu corrigi, eu corrigindo a atividade, enfim, né? E na sexta-feira, geralmente eu coloco a trilha do conhecimento, tem essa aula, né? Tem as explicações e tem também, às vezes, mais um vídeo para consumir. Eu já coloquei, por exemplo, o exercício do livro para vocês fazerem, enfim. Então, eu coloco também o vídeo do plantão, que geralmente eu gravo o plantão e também coloco lá. Então, acaba que no final das contas, tem muito mais material para você assistir do que efetivamente você fazer alguma coisa. É justamente para ajudar. Eu percebi, inclusive, que muitos de vocês acessaram muitos vídeos das correções das atividades, os vídeos que eu gravei explicando o conteúdo. E eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que assistiu aqueles vídeos. Porque, como está lá no meu perfil lá do YouTube, aí eu via lá a análise do conteúdo, assim, e aí vocês consumiram muito, assim, foi impressionante. Então, modéstia à parte, eu acho que o vídeo ajuda, o vídeo de explicação, por exemplo, de correção do conteúdo, tá? Então, o que eu estou pensando para amenizar a situação? Eu vou estabelecer a trilha do conhecimento, que eu acho muito importante, inclusive, porque eu fui, desde o dia 26 de junho, que a gente fez o combinado, eu fui vendo quem fez todas as trilhas, e aí depois eu fui comparando com o resultado das questões. E é impressionante. A galera que fez tudo certinho na época certinha, teve um desempenho muito melhor do que a galera que foi deixando para depois, que foi estudando de outra forma, enfim. Porque a trilha do conhecimento, ela é uma antecipação daquele conteúdo que eu vou trabalhar, para quem faz antes da aula, então tem uma antecipação. É uma espécie de verificar o conhecimento prévio. E para quem faz depois, vai pegar lá e vai responder facinho, porque a trilha do conhecimento não é uma questão de múltipla escolha, mas bem simples, é bem direta assim, né? Então, o objetivo da trilha é só verificar que se você reteve aqueles conteúdos, aquelas ideias, aqueles conceitos que eu trabalhei em sala de aula.
Por isso que eu estou insistindo na trilha do conhecimento toda sexta-feira. E dela eu não vou abrir mão. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou colocar no máximo 5 questões. Não vou colocar muito mais. Vou colocar umas 5 questões para vocês consumirem. E aí vou deixar então a trilha com uma imagem, por exemplo, e muito provavelmente um vídeo com a correção da lista da terça-feira. Então, sexta-feira, o que vai ter? A trilha, o vídeo de correção da lista da terça e a aula. E, eventualmente, uma imagem, alguma coisa assim, mas é isso que vai ter na sexta-feira. E na terça-feira, eu vou colocar uma lista e o seu gabarito. E, eventualmente, algum videozinho para ajudar vocês. Vocês acham que dessa forma, se eu colocar assim, fica melhor, fica bom, fica tranquilo? Vocês acham que fica equilibrado para vocês? Tá. Olha, o povo estava discutindo. Eu estou falando coisa séria aqui, vocês estão discutindo se vocês me gravaram ou não? Ah, gente. Aí, ó, a Gabriela já deu ok. Que a Gabriela está prestando atenção. Vocês estão discutindo, vocês estão conversando sobre o professor que fica cantando rap. Um dia eu falo para vocês, se a gente tivesse mais aula, porque senão a gente não pode perder muito tempo. Tá. Já está bombando lá nos grupos, né? Ô, gente, vocês entenderam o que eu falei? Eu preciso do feedback de vocês. Se fica bom assim, tá? Na sexta-feira, recapitulando, na sexta-feira vai ter uma trilha do conhecimento e o vídeo da correção da lista, que eu colocar na terça, e a aula. E na terça-feira vai ter o... E aí, eventualmente, por exemplo, eu vou apresentar um PowerPoint para vocês. Eventualmente, eu também vou colocar o PowerPoint. Mas não é coisa para você fazer. É só apenas para você fazer anotação, enfim, né? E na terça-feira, eu vou colocar a lista, e aí eu vou fazer uma lista não grande. Eu diminui, inclusive, o tamanho da lista. Não sei se vocês repararam, eu coloquei, eu acho que só 7 questões. Então, eu vou fazer uma lista menor e para vocês fazerem aí nos 50 minutos, tá? Beleza? Tá, aqui, ó, deixa eu ver aqui os comentários. Beleza? Deixa eu ver a partir de onde... Cadê? Gabriel, beleza. Gabriela, isso. Bernardo, beleza. Bernardo, Pedro, Sofia, Lessa, Brenda, beleza. Brenda, Luma, Dudinha, Isabela Montijo. E aí, Isabela, como é que estão os miseráveis lá? Carol, Vestjavski, Brenda, beleza? Ana, Carol, Carol Brandt, Maria de Fátima, onde a gente consegue ver? Não, ainda não. Eu preciso corrigir, Maria de Fátima, como é que chama? As questões abertas. E aí vai me dar um trabalhinho. Então, até no máximo sexta-feira da semana que vem vai estar disponível para vocês. E aí, o que eu vou ver com o Patrick, lá no campus, se eu consigo disponibilizar a nota só para você. Enfim, aí se prefere a trilha na terça, mas aí na sexta-feira eu vou ter que colocar a lista, João Pedro. Se eu colocar a trilha, porque a trilha a trilha do conhecimento ela está dialogando com a aula. Entende por que eu coloco a trilha? A trilha é ou para revisar aquilo que eu acabei de dar, ou então é para você verificar aquilo se você sabe aqueles conteúdos ou não, que eu vou trabalhar na sala. Porque, por exemplo, olha só o que acontece. Se você entra na trilha às 8 horas da manhã e faz a trilha, e aí das 5 questões você acertou 3 e errou 2, porque você não sabia o que estava acontecendo, aí na hora da aula, quando eu falar, opa, era isso então. Então você antecipa aquilo que eu vou trabalhar. E se você faz depois da minha aula, você vai conseguir responder de forma mais clara, porque são aqueles conceitos ali que eu trabalhei, entendeu? A trilha dialoga diretamente com a live aqui. E a terça-feira é para consolidar aquele conhecimento que eu trabalhei. Aí eu extrapolo, né? Porque aí eu faço análise, aí são questões mais complexas, entendeu?
Beleza, beleza. Então é isso, a trilha vai ficar com 5 questões, pequenininha, tranquila, igual eu estou fazendo. Eu não vou, teve uma trilha que eu coloquei 8 questões, não vou fazer isso mais, vou colocar 5. Vou colocar, eventualmente, o PowerPoint que eu trabalhar. Devo colocar o vídeo de correção. Não vou delongá-lo muito, não, vou colocar ele menor também. E, eventualmente, também, se houver demanda, eu posso também gravar vídeo explicando conteúdo, tá? E aí vocês podem verificar lá no meu perfil, lá nem canal, né? O meu perfil do YouTube lá, que eu posso deixar para lá, ou vocês podem me solicitar, eu mando para vocês, tá? Ana Clara, fica a seu critério, se você quer fazer antes ou depois, tá? Mas geralmente porque é o seguinte, segundo o calendário, eu tenho que fazer uma postagem às 8 horas da manhã e a aula às 8h55, tá? Então, teoricamente, 8 horas vai estar lá. E você que fica a seu critério. Beleza. Pois é, não, Gabriel, mas é isso. É porque tem pessoas que tinham me questionado, Gabriel, a respeito da lista na sexta-feira, entendeu? E agora eu quero combinar justamente isso, Gabriel. É isso que eu estou dizendo. É que, eventualmente, eu coloquei, mas geralmente eu tenho colocado a lista na terça-feira. Então, aí, agora vai ficar combinado que eu sempre vou colocar listas na terça-feira. Na sexta-feira, não. Na sexta-feira, eu devo colocar a trilha para fazer. Vai ser a trilha e vai ser, eventualmente, algum videozinho, alguma coisinha assim, tá? Então, de exercício que vai ter trilha na sexta e lista na terça. Vai ficar assim, tá bom? Beleza, beleza? Entendeu, Gabriel? Ô, Ana, pode falar. Ana Carvalho, tá com a mão levantada. Você quer falar? Pode dizer. Pode falar, Ana. Pode ligar o microfone e falar. Não falou. Alguém tinha levantado a mão. Era você, Gabriel, que tinha levantado a mão? Era isso que você queria perguntar sobre a questão da lista na sexta-feira? Ah, tá. Ah, beleza. Ah, beleza, beleza, beleza. Então é o seguinte, moçada. Uma outra coisa que eu preciso combinar com vocês é o seguinte: o livro As Barbas do Imperador. É, ele tem 15 capítulos. Vocês são aí 34 pessoas. O que eu falei? 34 pessoas, 34, 35 pessoas, isso. Vocês são 35 pessoas. E são 15 capítulos. O que eu pensei? A gente vai precisar. Eu vou dividir o livro em 15 partes, em 15 capítulos, e aí eu vou dividir cada turma de vocês, eu vou dividir em 15 partes, que aí dá para fazer duplas e alguns trios. E aí, ano passado, com a galera, eu sorteei. Não, pelo amor de Deus, não quero sorteio, é muito injusto, eu quero fazer com a minha coleguinha. Tudo bem, não tem problema. E aí, o que eu quero que vocês organizem? Preferencialmente, eu quero que vocês façam duplas. Duplas. Mas aí tem o José Crius, o Mariosmeno e a Floriosmena. Aí, assim, Edmar, não tem como, nós somos, assim, nós três, a gente trabalha muito bem junto. Tá bom, hoje os Screws, você pode fazer, mas assim, dá uma consultada para ver. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tabela lá no campus e aí vocês vão preencher o nome das duplas, tá? E aí, a partir desses nomes, eu vou sortear o capítulo da galera, tá? E aí, basicamente, no primeiro momento, vocês vão apresentar, e aí a gente vai separar as turmas. Vocês vão apresentar o que que tem naquele capítulo. Capítulo 1 fala sobre o quê? Aí vocês vão explicar. Vocês vão ter aí mais ou menos até 5 minutos para explicar isso. Tá? Então a gente deve fazer isso. E aí é muito importante que vocês estejam nas aulas, porque das apresentações, a gente vai ter uma atividade baseada no livro, tá? E aí, então, vocês têm que apresentar cada capítulo, cada trio ou dupla vai apresentar um capítulo,
E aí depois, todo mundo tem que ler o livro. Deve ter uma lista de livro, do livro, e depois vai ter uma atividade sobre o livro, tá? E essa atividade do livro também vai poder ser feita com o mesmo trio ou dupla. Mas aí vocês precisam ler o livro todo, porque vai ter perguntas, sei lá, vamos supor que o José Creus apresentou o capítulo 3. Vou ler só o capítulo 3 mesmo, enfim. Mas pode ser que caia perguntas do capítulo 10, por exemplo, tá? E aí, eu vou deixar, então, lá no campus, na terça-feira, uma tabela preenchível, e aí vocês vão entrar na tabela e colocar o nome de vocês. Vamos ver se isso vai dar certo. Se não der certo, aí a gente vai ter que sortear durante a aula. Ou então, enfim, né? Enfim, a princípio vai ser assim. A princípio eu vou colocar lá uma tabela preenchível e vocês coloquem lá o nome de vocês, tá bom? Eu devo colocar uma coisa semelhante à trilha do conhecimento, só para vocês irem preenchendo lá. Não sei nem quem é da minha sala. Pois se tem... Ô, Ana, tem, viu? Tem. Inclusive, pergunta a Brenda aí. A Brenda achou, tá? Eu não vou dizer do que eu estou falando, não, porque, enfim. Entenderam, pessoal? Então, assim, ó, comuniquem com seus colegas, a galera da sua sala. E se vocês tiverem dificuldade de fazer isso, aí eu vou ter que sortear duplas e trios, tá bom? Para a gente fazer a leitura do livro. E aí, quanto tempo vocês vão ter para fazer isso? Umas 2 semanas, mais ou menos. Então, meados de agosto, vão rolar as apresentações, beleza? Então, aí vai coincidir exatamente no período em que a gente vai trabalhar com o segundo reinado. E aí vai casar assim direitinho. Engraçado que essa aula remota, o conteúdo está indo muito mais rápido. Impressionante, cara. Porque se fosse presencial, a gente estaria muito mais atrás. Então, em termos de conteúdo, tá voando mesmo. Impressionante. Então, vamos lá, moçada. Alguma outra questão, alguma dúvida, alguma angústia? Ó, quem chegou depois, avisando que... é o seguinte, a nota da diagnóstica vai estar disponível para vocês até sexta-feira da semana que vem. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Tem prazo. O prazo é o seguinte, aí a partir do momento em que vocês formarem suas duplas e trios, aí eu sorteio e aí eu estabeleço as orientações, aí eu coloco as orientações desse trabalho, né, que vocês vão ter que ler e apresentar. Presencialmente a gente faria um seminário, a gente sentaria em roda e aí cada um contaria o capítulo. É isso. E é muito importante, inclusive, que quando o coleguinha estiver apresentando, você anote, porque, inclusive, se quiser fazer a apresentação, pode fazer também, mas não é obrigatório, pode só falar, inclusive. Mas a visualização é legal, porque aí da pessoa tá ouvindo e tá vendo ao mesmo tempo. Aí é legal. Sacaram? Beleza? Então, tranquilo. Então, a terça-feira vai ter uma tabela lá para vocês preencherem com o nome das duplas de vocês, duplas ou trios. As barbas do imperador. Ô, Matheus, coloca, fazendo um favor de novo, a imagem das barbas do imperador aqui no chat. As barbas do imperador. Nós já falamos disso aqui na live. Já foi comunicado para suas famílias. Fique esperto! As barbas do imperador. As barbas do imperador. Vou até digitar aqui, mas o Matheus vai mandar a capa aí do livro para você ver, tá? As Barbas do Imperador. Mas as Barbas do Imperador é a versão HQ, de quadrinhos, tá? Porque tem as Barbas do Imperador, que é um catatal de 1000 páginas, sei lá quantas páginas tem. Mas este não, é um HQ, tá? Eu mandei recado, não foi não. Hein? As Barbas do Imperador. Imperador. Pronto. Mandei de novo. Ixi, o chat está bugado. Deve aparecer 2 vezes aí. Beleza? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Olha só, se não tem, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí vocês verão o que precisam ver, que é isso aqui, isto. A gente vai falar agora
do período regencial, tá? O que é recapitulando aqui? No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro renunciou. O que acontece é o seguinte, eu vou dar uma retomada rapidinho aqui naquele conteúdo. Dom Pedro gastou muito dinheiro, Dom Pedro era um monarca absolutista, Dom Pedro era meio assim, intransigente. Então, Dom Pedro teve vários problemas. Além das questões econômicas, tinha as questões políticas também. Então, esses eram os dois pontos problemáticos do governo de Dom Pedro. E a coisa vai degringolando, porque ele vai ter que gastar muito dinheiro com as guerras de independência, vai gastar dinheiro com a Guerra da Cisplatina, vai gastar dinheiro com a Confederação do Equador, e aí esse dinheiro que ele gasta, vai gastar dinheiro com o reconhecimento da independência, com os 2 milhões lá de libras esterlinas, ou seja, o Brasil que já não tinha dinheiro, vai ficar com menos dinheiro ainda, vai ficar mais endividado no final das contas. A pressão aumenta sobre Dom Pedro. E, além disso, tem as questões relacionadas à vida pessoal de Dom Pedro. Dom Pedro teve seríssimos problemas. A esposa faleceu em 1826. Que tristeza, a dona Maria Leopoldina, que era uma pessoa maravilhosa. Morreu em 1826. Ele estava tendo problema em Portugal. A própria mãe de Dom Pedro e o irmão de Dom Pedro deram um golpe na filha de Dom Pedro. Olha que maluco o negócio. E aí, Dom Pedro teve que enfrentar, portanto, questões pessoais e questões do país. Quando ele tenta resolver, apaziguar a situação, as manifestações, os protestos estavam acontecendo no país inteiro, seja por cartas, seja por declarações. Dom Pedro vem a Minas Gerais, conheceu o Tauá, veio aqui visitar, né, pegar uma sauninha e tal. Quando ele chegou aqui em Minas Gerais, ele chegou ali na cidade de Ouro Preto, ele foi recebido com toalhas pretas nas janelas. Isso significava que ele não era bem-vindo, então, portanto, ele foi hostilizado. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, a galera do Rio de Janeiro ficou sabendo, porque a comitiva que estava com o Dom Pedro já mandou um WhatsApp lá para o Rio e falou assim: cara, o que está acontecendo aqui? O povo de Minas está hostilizando Dom Pedro, que absurdo. E aí as pessoas que eram partidárias a Dom Pedro lá no Rio de Janeiro falaram assim: cara, a gente precisa cuidar do nosso Pedrinho. O Pedrinho está triste, ele foi hostilizado pelos mineiros, que absurdo. Aí o que acontece? A galera que era partidária de Dom Pedro vai para a rua para esperar a comitiva chegar. Porque a comitiva ficou aqui pouco tempo, não gostou do pão de queijo e tal, e aí fala assim, vamos embora. A comitiva, quando chega lá no Rio de Janeiro, é recebida pela galera que era favorável a Dom Pedro. Mas também uma galera que era contrária a Dom Pedro também foi para a rua. E o pau quebrou, literalmente. O povo foi com pau para a rua, com garrafa, com unhada, puxão de cabelo, canetinha verde, celular, sei lá, o que o povo tinha à mão, começou a jogar um no outro. E esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Fala Noite das Garrafadas, mas na verdade foram 3 dias de confronto na rua, o povo quebrando pau, dando porrada um no outro. E aquilo, no final das contas, acabou sendo a gota d'água para o caldo derramar, porque Dom Pedro, enfim, né, ficou insustentável para ele. Além disso, tinha o fato do assassinato do Líbero Badaró, que era um crítico bem contundente de Dom Pedro, que criticava lá na imprensa, tinha um jornal lá em São Paulo, e aí ele acabou sendo assassinado por outras questões, mas enfim, acabaram utilizando a morte do Líbero Badaró para dizer, olha, tem sangue nas mãos de Dom Pedro. Dom Pedro, então, não suporta a pressão que está acontecendo, muitos problemas em Portugal, muitos problemas pessoais, muitos problemas no Brasil. Eu falei assim, então, gente, já deu para mim, vou pegar o meu boné e vou embora. E aí, ele, no dia 7 de abril de 1831, ele vai embora. Bem, o que acontece? O filho mais velho, o homem mais velho de Dom Pedro, era Dom Pedro II, que tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Havia uma prerrogativa na Constituição que dizia que o imperador só poderia assumir o trono depois dos 18 anos. Então, aí teria que esperar mais 13 anos para Dom Pedro II assumir o reino, né? E então, o império. Então, Dom Pedro II não pode assumir o reino. Ele vai ter que ficar, ele fica sozinho, inclusive.
Cara, não podia levar o menino embora porque o menino não pertencia a Dom Pedro I, o menino pertencia ao Estado do Brasil. Porque, como era uma monarquia, o futuro rei não tem a escolha de não querer ser. Né? Ele pertencia, pronto. Depois, com os 18 anos, ele podia renunciar, enfim. Ah, não vou ficar aqui não, vou ser jogador de futebol, não quero ser imperador, não. Ou podia, mas ele, enfim, né? Mas ele foi preparado, a partir dos 5 anos de idade, ele foi preparado. Então, o período entre o período em que Dom Pedro não poderia assumir, o período que não houve imperador governando o Brasil, é chamado de período regencial. Aí o Jesus Cristo, mas Edmar, você acabou de falar que Dom Pedro II tinha 5 anos, então ele só faria 18 anos, daí 13 anos. Mas o período regencial só tem 9 anos. Pois é, problema muito sério. Vocês entenderam a pergunta de Jesus Cristo? Entenderam não? Entenderam? Não, não, não. Olha só, o que o Jesus Cristo perguntou? Teoricamente, em 1831, Dom Pedro II tinha 5 anos. 5 anos. Então, ele completaria a maioridade no ano de 1844, certo? Então, o período regencial deveria ser de 1831 até 1844, certo? Mas não foi. O período regencial foi de 1831 até 1840. E o período regencial é o período em que não tem o imperador governando, porque ele era menor de idade, tá? Ele era menor. Ele era menor. Ele era menor. Bem, então ele não podia assumir. Ele não tinha os 18 anos, não podia assumir. Então esse período é governado por outras pessoas. Outras pessoas vão governar o Brasil neste momento. O período regencial tem 4 partes. O período regencial é de 1831 a 1840, tem 4 partes. E aí a primeira parte, eu vou escrever aqui, regência. Minha letra está ficando cada vez melhor nesse negócio. Regência, trina, provisória. Então, assim que Dom Pedro foi embora, não dá para ver mais ou menos, né? Tá meio clarinho ali, mas se chama regência trina provisória. Dom Pedro foi embora em abril. Ele abdicou e foi embora. Neste momento, porque inclusive estava tendo uma guerra lá em Portugal. Aí ele foi para lá para resolver essa situação. E aí instaura-se uma junta de 3 pessoas, 3 políticos, 3 pessoas importantes do país, eles se juntam para governar o país. Mas eles vão governar de forma provisória entre abril até julho de 1831, quando quer dizer, toma o poder, assume o poder, uma regência trina permanente. Isso está nos slides, tá, gente? Só estou completando aqui como se eu tivesse um quadro permanente. Não permanente horroroso. Bem, então, depois da regência trina provisória, que durou 2 meses, abril, julho, 3 meses, nem 3 meses, menos de 3 meses. Aí veio a permanente. A permanente durou de 1831 até 1835. E aí, depois da permanente, teve a regência, que eu vou chamar rege, una de Padre Feijó. Nós já tivemos um padre que governou o país. Então, a regência una de Padre Feijó, que vai durar de 1835 a 1837. E aí depois vai ter a regência una de Araújo Lima. Araújo Lima. Não se preocupem que isso está nos slides, tá? Eu só estou introduzindo, porque essa diferenciação aqui é importante. Edmar, você poderia ter feito isso nos slides. Eu poderia mesmo, mas eu vou mostrar, está feito lá, tá? Então, o período regencial tem 4 partes. Tem 4 subperíodos. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. Então, são 4 partes, tá? E cada parte tem a sua peculiaridade. Bem, neste momento, quando Dom Pedro vai embora, politicamente o Brasil vira uma bagunça. Porque tem políticos, cada um querendo uma coisa diferente. Muito diferentemente do que, por exemplo, a gente assiste hoje, porque hoje
graças a Deus, nós temos políticos honestos, políticos dedicados, né, para a causa republicana, políticos que não fazem nada, quer dizer, que fazem tudo, né, necessário ao bem-estar do Brasil, enfim. Mas naquela época, diferentemente de hoje, naquela época era uma bagunça. Era uma bagunça. Inicialmente, quando o Dom Pedro vai embora, tem três grupos políticos no Brasil, quando Dom Pedro vai embora. A política do Brasil vira uma bagunça. A culpa, em grande medida, dessa bagunça tem a ver com os políticos, mas também tem a ver com Dom Pedro, porque Dom Pedro avacalhou o negócio todo, né? Falar que alguns grupos eram benquistos, outros não, enfim. E aí os grupos que aparecem, esses três grupos que aparecem inicialmente, são os seguintes. Eu vou falar, então, estou falando a todo momento agora, pessoal, as consequências políticas da abdicação de Dom Pedro, da renúncia de Dom Pedro. Bem, o que acontece politicamente no país? Então, eu já falei dos 4 subperíodos do período regencial, e agora eu vou falar dos partidos políticos, dos atores políticos. O que os caras fizeram? E quem eram esses caras? Bem, o primeiro grupo nós chamamos de liberais exaltados. Liberais exaltados. O que esse grupo queria depois da renúncia de Dom Pedro? Cara, vamos proclamar a República. Vamos aproveitar que Dom Pedro II tem só 5 anos de idade, Dom Pedro I foi embora, vamos fazer uma república no Brasil. Todos os outros países da América Latina têm repúblicas, porque só o Brasil tem monarquia. O Brasil foi o único país, depois da independência, aqui na América do Sul, a ter monarquia. Para que isso, gente? Vamos fazer uma república. Então, os liberais exaltados queriam a república, tá? Já os liberais moderados queriam uma monarquia constitucional, mas de fato, uma monarquia constitucional, uma constituição que que submetesse o imperador à Constituição. Porque vocês lembram que a Constituição de 1824, Dom Pedro ficava acima da Constituição, porque ele que dava as cartas no final das contas, né? Então, o que os liberais moderados queriam era que houvesse uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, beleza? Então, os liberais exaltados queriam a república e os liberais moderados queriam uma monarquia parlamentar ou constitucional. E existiam os restauradores. Quem eram os restauradores? O que eles queriam? Eles queriam o retorno de Dom Pedro e queriam também e apoiavam a monarquia absolutista, tá? Então, esses caras aí, eles estavam, enfim, né? Esses eram os objetivos dos caras. Bem, só que isso durou aí mais ou menos entre 1831 a 1834, a formação desses 3 grupos. A partir de 1834, esses 3 grupos se tornam 2 grupos. Então, esses 3 grupos vão formar 2. Quais são esses 2 grupos? Os progressistas, né? E aí, quem que vira progressista? Quem são os caras que vão compor os progressistas? Obviamente, os liberais exaltados, né? Os liberais exaltados vão se tornar progressistas, e uma parte dos liberais moderados. Uma parte dos liberais moderados vão fazer parte, então, dos progressistas. E surge um outro grupo, que são os regressistas. Quem vai se tornar os regressistas? Uma parte dos liberais moderados e uma parte dos restauradores. Então, de 1835, 34 até 1837, é esse grupo aí que então, se tornam dois grupos políticos, progressistas e regressistas, tá? Então, para ajudar aqui, ó, vou colocar a data, vou tentar colocar a data bonitinha aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, aqui. Não tem espaço para colocar aqui. Não, daqui a pouco depois eu mando a data para vocês, não tem problema. Porque data para esse aqui não é importante, não. Tá? E esses outros 2 grupos, na verdade, depois de 1837, mais ou menos, vão se tornar, vão mudar de nome, vão ser conhecidos de outra forma. Que aí vai formar uma coisa, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, esses nomes aqui são os mais importantes para vocês lembrarem. Liberais e conservadores. Liberal e conservador. Esses grupos, esses 2, que vão coordenar toda a política brasileira a partir de 1837.
Essa galera que vai tocar o barco até 1889. Quem vai comandar o Brasil efetivamente, vai tomar decisões importantes para o Brasil, serão esses dois grupos aqui, liberais e conservadores. Porque no segundo reinado, durante o governo de Dom Pedro II, o parlamento funciona de fato. No primeiro reinado do Dom Pedro I, não, mas no segundo reinado vai funcionar de fato. Bem, aí então, os grupos políticos, no final do período regencial, nós temos a formação desses dois grupos políticos, os liberais e os conservadores. Edmar, qual que é a diferença entre eles? Daqui a pouco a gente vai ver, tá, José Creus? Calma aí. Mas aí existem então esses dois grupos políticos que vão governar. Não havia efetivamente na prática muita diferença entre eles, não, viu? Não havia muita diferença, não. Mas teoricamente os liberais eram mais progressistas e os conservadores eram mais conservadores, tá? Por enquanto é isso. Não vou dar muito spoiler, não. Agora vamos esmiuçar isso aqui um pouco mais. Deixa eu ver aqui o horário. Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Matheus, por ter mandado aqui as barbas do imperador. Deixa eu ver se eu senti que alguém mandou alguma mensagem para mim, não. Bem, aí aqui tem a configuração do início lá desse partido aqui, ó. Quando eu estou falando disso aqui, aí eu vou esmiuçar um pouco melhor nessa tabela aqui, ó. Que são os restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Então, o que eles queriam, quem que eram essas pessoas, o que eles... Enfim, né? Então, para entender um pouco melhor quem eram essas pessoas, o que desejavam, o que comiam, o que vestiam, para onde viajavam, qual time de futebol que eles torciam, vocês vêm aqui nessa tabela que está nos próximos slides, tá? Que eu já falei anteriormente o que aconteceu. Os liberais moderados, eu vou até aproveitar aqui, porque a Ana Clara me perguntou, a Ana Diniz que perguntou, Ana Clara... Calma, vai mais devagar. Vou mais devagar. No Davi, não. O Davi perguntou, vou do último para a primeira pergunta. Os conservadores são mais racistas? Não, não necessariamente. O racismo no Brasil, nessa época, era estrutural e era deliberado, tá? Todos os... de uma forma geral, a instituição brasileira, a monarquia brasileira, institucionalmente, por preservar a escravidão, para fundamentar a escravidão, tem o racismo, entende? Claro que o conceito racismo, ele, embora possa ser utilizado para períodos anteriores, mas ele surge como um conceito para designar uma prática de exclusão de indivíduos só no final do século XIX. Mas o Estado brasileiro, de uma forma geral, e a maioria esmagadora dos políticos eram todos escravocratas. Todos. Por isso que eles não queriam resolver a questão da escravidão. Não queriam, e não resolveram. Quem vai resolver a questão da escravidão só vai ser lá no final do Império. Tá? Não necessariamente conservador e liberal eram mais escravocratas, tá? Não é. Todo mundo era escravocrata. Às vezes o cara era liberal, defendia a liberdade, defendia a constitucionalidade, defendia um monte de coisa, e aí chegava em casa e tinha lá 1000 escravos. Batia no escravo, né? Então era uma contradição absurda. Bem, vou colocar no Campos. Olha só. Calma aí, agência treina. Vamos lá. Alguém tá pedindo aqui para falar de novo. Moçada, é o seguinte, o período regencial, se vocês entenderam o que é período regencial, foi o período que o Brasil foi governado por regentes, porque Dom Pedro II não era maior, não tinha 18 anos ainda. Tá? Então, esse é o período regencial, que vai durar de 1831 até 1840. Beleza? O período regencial é dividido em quatro partes. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. Isso aqui daqui a pouco, essas quatro partes irão aparecer. Aqui, ó, no próximo slide já está aqui, ó. Aqui, ó, a regência trina provisória. E aí eu vou falar especificamente dela para vocês, tá? Então são essas quatro partes, beleza? Agora, quem vai ocupar, quem vai compor, quem serão os caras, os caras que compõem
essas regências, eles pertencem a grupos políticos. Quais grupos políticos são esses? Inicialmente, são esses aqui. Tá? São esses aqui, ó. São esses grupos políticos aqui que eu estou falando para vocês. Vai, filha, apaga aqui. São esses grupos políticos, tá? Que vão ocupar. E aí cada grupo político quer uma coisa diferente, né? Os liberais exaltados eram favoráveis à proclamação da República, os liberais moderados eram favoráveis à monarquia constitucional e os restauradores eram favoráveis ao retorno de Dom Pedro I, e para ele continuar governando. E esses grupos, no final, então essa configuração política do país durou aí mais ou menos de 1831 até 1834. E aí, a partir de 1834, esses grupos se fundem. E aí eles se tornam dois: os progressistas, formado por pessoas, por liberais exaltados e liberais moderados, e regressistas, que eram formados por liberais moderados, uma parte dos liberais moderados e pelos restauradores. Não, no período, eu estou falando desses grupos no período regencial. Essa galera, Lucas, que eu estou falando, a configuração política desses grupos políticos é no período regencial, tá? No período do primeiro reinado de Dom Pedro, isso aqui tem outro nome, tá? Essa galera tava lá, mas eles eram conhecidos de outra forma, era Partido Português, Partido Brasileiro, enfim. Então, é nesse momento que a gente está falando do período regencial. Bem, e aí o que acontece no final das contas? Os progressistas se tornam liberais e os regressistas se tornam conservadores. Então, esses dois nomes aqui são os mais importantes. Essa galera aqui é mais importante. Que vai ser essa galera que vai coordenar as decisões políticas brasileiras no segundo reinado. E qual é a diferença entre eles? Na prática, nenhuma. Na prática, nenhuma. Eles eram tão parecidos, que alguém dizia, são tudo farinha do mesmo saco. Daí que vem essa expressão, farinha do mesmo saco, ou seja, aparentemente são diferentes, mas é tudo farinha do mesmo saco. É tudo igual. E tinha uma outra frase que alguém dizia, o seguinte: não existe nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, na prática, eles eram muito parecidos. Teoricamente, os liberais eram mais progressistas e os conservadores mais conservadores. Enfim. Pois é. Meu Deus do céu. Essas horas passam muito rápido. A gente tinha que... semana, viu? Bem, pois é, Isabela. O Thomas Jefferson, né? Mas essa mentalidade escravocrata era muito mais comum do que a gente possa imaginar. Eu não sou branco, né? Mas assim, as pessoas brancas naquela época, no Brasil, todos eles eram escravocratas. Todos eles. A escravidão era naturalizada no Brasil, né? Então não tinha muito para onde correr. Alguém tinha perguntado aqui se eu vou colocar os slides aqui. Eu vou colocar os slides. Pelo menos essa parte que eu trabalhei hoje, eu já vou colocar lá para vocês no campus. Tá bom? Moçada, tem alguma pergunta, alguma questão? Das coisas que eu falei, ficou alguma dúvida? Porque, Manuela, você conseguiu captar agora na velocidade que, enfim, o conteúdo a partir da retenção aqui do Pace? Sim, não, sim. Tem mais alguma coisa, galera?